O ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pela Dilma Rousseff, Luiz Roberto Barroso, que também acumula a função lá no TSE, ele é presidente do TSE, instituição essa que vai coordenar, evidentemente, as eleições, e que tão somente é responsável por aceitar, por legalizar o partido que o Bolsonaro quer criar, o Aliança pelo Brasil, curtiu uma publicação da revista Isto É. Esta publicação trazia uma fala do deputado federal Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre. Esse movimento safado, caroneiro e oportunista, que se travestiu de direita e que hoje se junta com o PSOL, mas que eu sempre falei aqui, MBL é pior do que PSOL, porque o PSOL pelo menos reconhece que é o mal, ele reconhece que defende o que não presta. O MBL fica se fingindo de direita, mas todo mundo sabe aí que é um movimentinho safado, tucano, portanto socialista em última análise, tá bom? O que é que ele falou, o Kim Kataguiri, para o Luiz Roberto Barroso curtir? O sonho de Bolsonaro é fechar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, mas ele não tem apoio popular nem das Forças Armadas para isso, diz o deputado federal Kim Kataguiri. É o terceiro mais votado, tá? São Paulo. Bom, o ministro Barroso hoje falou, foi um engano, eu curti sem querer. Poxa vida, é porque eu não sei mexer direito nas redes sociais, ele disse. Ainda estou me acostumando, me adaptando. Bom, das duas, uma. Ou é verdade, ele clicou sem querer. O que acontece, sim, já aconteceu comigo. Eu, uma vez, dei um like ali no tweet do Amoedo, que apareceu na minha linha do tempo. Lá no Twitter, se você não me segue lá, por favor, estou na minha 10ª conta, eu acho. Tá? Canal do Falcão. Eu não tenho nem mais nome para poder criar de tanto banido que eu sou nessas redes. E ele pode ter curtido sem ter achado que as pessoas iam ver. Isso acontece. Tem muita gente que não sabe mexer nas redes sociais e acaba curtindo e não sabe que o conteúdo vem a público. Preciso comentar algumas coisinhas com vocês. O ministro Barroso, ele já deu declarações de que fica preocupado, ele já falou isso, ele falou no Roda Viva, se não me engano, tá? Com a Vera Magalhães. Ele fica preocupado com o fato do governo ter um monte de militar. E diz que isso daí é um passo para o chavismo, que o Hugo Chávez fez isso lá na Venezuela, e que o Brasil acaba colocando um monte de militar, e que eles olham com uma certa preocupação, isso daí, e por aí vai, tá? Mas isso aí é fichinha, dentro aí do que os outros ministros, que não podem se manifestar politicamente, juízes não podem se manifestar politicamente, inclusive podem ser até punidos por isso, mas esses aí ninguém toca, né? Você tem a ministra Carmen Lúcia falando que o Brasil vive um desgoverno, tá? Com relação à pandemia, que vai ser difícil da gente sair devido a um desgoverno. Você tem Gilmar Mendes endossando a fala do outro lá, como é que é? O de Tatuí, como é que é o nome do cara? Celso de Mello, pronto. Você tem eles dois comparando o Bolsonaro ali, pelo menos comparando a República Federativa do Brasil no estado atual, a República de Weimar, o Gilmar Mendes em específico. Ele diz que o Bolsonaro, ou dá a entender, que o Bolsonaro é miliciano, tá? E que poderia ali pegar um cabo e um soldado das milícias do Rio de Janeiro para poder fechar o STF. É muita dissimulação, tá? Além disso, você tem também esse senhor aí, Celso de Mello, comparando aí a República de Weimar, da Alemanha, ali, da Alemanha nazista, tá? Com o Brasil atual. É um troço bizarro. A gente fica preocupado realmente, sem falar do Alexandre de Moraes, que está perseguindo, assim, um troço inacreditável, perseguindo, prendendo, pegando celular, notebook do pessoal aí, conservador, apoiador do Bolsonaro, tá bom? É isso, pessoal, aqui ele falando, e o que eu fico mais preocupado é que é esta gente aí que quer controlar o que nós fazemos nas redes sociais. Nem eles mesmos entendem como funciona a rede social. Ele fala aí, curti ontem um post sem querer, ainda estou me adaptando a esta rede, não curto posts com conteúdo de polarização política, ao contrário, busco contribuir para o aprimoramento das instituições. Instituições, para ele, no caso, é o STF, tá? E para o debate racional das ideias. Agradeço a quem me alertou sobre o engano. Que coisa, né? Tá aí. Esta gente e o pessoal do Legislativo nem sabe como funciona direito as redes sociais, não conseguem nem entender como é que funciona a publicidade de uma curtida, mas quer fazer com que você seja controlado
de como se comportar nas redes sociais. É CPMI das fake news, é inquérito das fake news, é mandando acabar com o sigilo de rede social. Eles querem tornar público com quem você fala no WhatsApp, saber com quem você está conversando. É um troço bizarro. E eles, que nem sabem mexer nas redes, estão exigindo isso daí, ou pelo menos estão discutindo, tá? Como controlar a população. Vale ressaltar, Bolsonaro não quer fechar nem STF nem Congresso. Se você for dar uma olhada na reunião ministerial, que o traidor da nação, Sérgio Moro, colocou como pública, que era privada a reunião, o Bolsonaro fala que não vai fechar nada, que não vai fechar STF, não vai fechar Congresso Nacional, não vai fechar nada disso. E que o Brasil tem que ter os 3 poderes, tá bom? Então, esse é o sonho dessa gente, né? Eles torcem para que o Bolsonaro tente uma coisa dessa, se falhe e acabe por não ser eleito em 2022 e não fique mais tempo. É isso que eles querem. Eles puxam a corda, tá? Falando aí de Kim Kataguiri da vida, ao que dá a entender, o que parece, alguns membros do Supremo Tribunal Federal ficam puxando essa corda para ver se ela arrebenta, né? Que na minha opinião já arrebentou há muito tempo, e o Bolsonaro dá uma resposta aí mais firme. Mas ao que dá a entender, o Bolsonaro quer pacificar as coisas, né? Eu não sei se vai dar muito certo não ficar desse jeito esperando. A gente sinceramente quer que o Brasil melhore, mas 3 poderes, um deles, o Supremo Tribunal Federal, esse dedo aqui é maior, tá? Ele tenta muitas vezes legislar, sim, ele tenta legislar, coisa que a Câmara dos Deputados e os senadores deveriam perceber há muito tempo, e muitas vezes querem governar. Eita, ficou esse dedo aqui, peraí, meu Deus do céu. Tá? Todo mundo percebe isso. Muitas e muitas vezes eles tolhem aquilo que o Jair Bolsonaro pode fazer. Ele não pode controlar a pandemia, não pode dizer que vai fazer lockdown, ou que vai controlar medidas sanitárias, impede nomeação de superintendência da Polícia Federal. O STF faz isso, tá bom? Então, dos 3 poderes, esse daqui em específico, muitas vezes age como se fossem os outros 2, tá? Complicada a situação. Aí, pessoal, um abraço. E digo para você, por favor, se chegou até aqui, curta o vídeo, compartilhe, porque isso aumenta o engajamento do canal, tá bem baixinho ultimamente, tá bom? Um abraço, a gente vai continuar falando aqui.